Olá, minha querida, como você está hoje? Vamos ler juntas o dia 190 de 365. Vamos iniciar em 1 Crônicas, capítulo 7, indo até o capítulo 8, versículo 40. E a palavra do Senhor nos diz assim: Os filhos de Isacar foram Tola, Puá, Jazube e Sinrom, 4 ao todo. Os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibição e Samuel, chefes das suas famílias, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.600. Os filhos de Uzi foram Israías, e os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias, 5 ao todo, todos eles chefes. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos em todas as famílias de Isacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael, 3 ao todo. Os filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo, chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034, registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer foram Gemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos os filhos de Beque. O número deles, registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 20.200. Os filhos de Gediael foi Bilã. O filho de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaanã, Getã, Tarsis e Aissar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de I, e Usim era filho de Aer. Os filhos de Naftali foram Jaziel, Guni, Jezé e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés foram Asriel, de sua concubina Síria, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca. O nome do irmão de Maquir era Zelofeade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, a quem chamou Pérez. Irmão deste foi Seres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Isode, Abiezer e Macla. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os filhos de Efraim O filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gade, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Beraías, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha foi Seerá, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como Uzen-Seerá. O filho de Beraías foi Refa, de quem foi filho Rezefe,
de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A propriedade e a habitação deles foram Betel e as suas aldeias, ao leste Naarã, e a oeste Gezer e as suas aldeias, Siquém e as suas aldeias, até Aia e as suas aldeias. Do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as suas aldeias, Taanaque e as suas aldeias, Megido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Asser foram Ina, Isvá, Isvi e Berias, e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. Eber gerou Jaflete, Somer, Otão e Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete foram Passaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflate. Os filhos de Semé foram Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de seu irmão Helen foram Zofá, Ina, Celes e Amal. Os filhos de Zofá foram Sua, Arnefe, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Sama, Silsa, Itrã e Beera. Os filhos de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula foram Ara, Aniel e Rizia. Todos estes foram filhos de Assé, rei das famílias, escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi de 26.000 homens. Benjamim gerou Belá, seu primogênito, Asbel, o segundo, Aará, o terceiro, Noá, o quarto e Rafa, o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Aoá, Gera, Zefufá e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e levados para o exílio em Maanate. Naamã, Aias e Gera. Este os levou cativos e gerou Uzá e Aiúde. Saarim, depois de ter repudiado as suas mulheres, Uzim e Baara, gerou filhos nos campos de Moabe. De Odes, sua mulher, gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Estes foram os filhos deles, chefes das famílias. Uzim gerou Abitude e Eupaal. Os filhos de Eupaal foram Eber, Missã e Semed. Este edificou Ono e Lode e as suas aldeias. Berias e Sema foram chefes das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gade. Aiô, Sassaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Messulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Eupaal. Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías, Sinrate foram filhos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram filhos de Sassaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão. Estes foram chefes das famílias segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém.
Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também o seu primogênito, Abidom, e ainda Zur, Quis, Baal, Nebade, Gedó, Aiô e Zequer. Miclote gerou Simeia. Estes habitaram em Jerusalém perto dos seus irmãos. Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Mirebe-Baal, e Mirebe-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acaz. Acaz gerou Jeoada. Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moça. Moça gerou Binea, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filhos de Eseque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Seguimos agora para a leitura do livro de Atos, capítulo 27, de 1 a 20. Quando foi decidido que deveríamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Neste porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deveriam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul e, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança, e, temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar, e no terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento.
Seguimos agora em Salmos, capítulo 7, versículos de 1 a 17. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam? Se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levante-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Desperta-me em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é juiz justo. Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco, para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça, cantarei louvores ao seu nome, ao nome do Senhor Altíssimo. Finalizamos a leitura de hoje com Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Amém, minha querida, que a palavra do Senhor te abençoe neste dia. Agradeço muito a sua companhia e te espero na próxima semana.